Olá pessoal, aqui quem está falando é a Márcia Rosa e eu estou passando aqui para deixar mais uma palavra de esperança para as nossas vidas. E antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que me acompanham no meu canal que após assistir esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar seu comentário, de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Todas as vezes que vocês assistem esse vídeo, vocês dão o seu like, o seu joinha, a plataforma de YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante. Isso valoriza ainda mais o meu canal. Então não esqueça de, após você assistir esse vídeo, deixar aí o seu joinha. E hoje, o tema do vídeo de hoje é uma bênção disfarçada. Às vezes, essa adversidade que você está vivendo é apenas uma bênção disfarçada. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre uma história de uma mulher de oração. Quando se fala no Antigo Testamento sobre pessoas de oração, ela está lá entre essas pessoas que oraram e obteve vitória. E o nome dessa mulher é Ana. A história dela fica no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1. E hoje eu vou ler só o versículo 5 para que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E não cabe a nós, como seres humanos, entender os porquês de Deus. Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão soberano, que ele não precisa ficar nos explicando o porquê que as coisas acontecem, o porquê que passamos por certas situações. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor, ela é soberana. Ele sabe o que ele está fazendo. Ainda que nós, como seres humanos, por diversas vezes, perdemos o controle da situação, o nosso Deus, ele não perde o controle. O nosso Deus tem o controle em tuas mãos. Então, vamos ver o que 1 Samuel, no capítulo 5, vai dizer. Olha só, diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ou seja, Ana era a esposa de Eucana e Penina também. Penina irritava Ana com palavras, porque Ana não podia ter filhos. E aqui eu quero abrir um parênteses, que quem deixou Ana estéril foi Deus. Márcia, Deus? Foi Deus. Por um período de tempo, o Senhor fechou a madre de Ana. Ana não estava debaixo de uma maldição, Ana não estava em pecado, simplesmente Deus, pela sua soberania e para algum propósito, ele fecha a madre de Ana. E Penina irrita Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E naquele contexto histórico, uma mulher não ter filhos carregava uma grande história por trás. Porque filhos, naquele contexto histórico, era sinal de bênção, era sinal que a mão do Senhor estava com eles. E por se dizer, no Antigo Testamento, a cultura judaica, o povo judeu, eles tinham o costume de achar que Deus só estava com eles quando tudo estava bem. Eles tinham o costume de dizer que Deus estava com alguém quando alguém estava prosperando, quando alguém estava dando certo. E quando alguma coisa de errado começava a acontecer na vida de alguém, as pessoas começavam a achar que aquelas pessoas estavam pagando alguma maldição ou estavam em pecado. Vou dar algum exemplo. Jó. Quando Jó passou por uma dificuldade, começaram a procurar alguns erros em Jó e algum pecado em Jó. Outro exemplo no Novo Testamento é quando Jesus ele vai curar um cego. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Os seus pais ou ele que pecou? E aí Jesus respondeu: ninguém pecou. Isso está acontecendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, precisamos aprender a entender que cada processo tem a sua regra, tem a sua exceção. Há vezes que sim, pessoas estão passando por processos de maldições que precisam ser quebradas.
Há vezes sim que as pessoas estão em pecados e precisam se consertar e passa por alguma situação que o Senhor está chamando a atenção daquela pessoa para um arrependimento, mas precisamos entender que nem sempre é maldição, nem sempre é pecado. Às vezes é um propósito de Deus, porque às vezes a adversidade ela é um combustível para nos fazer crescer, para nos fazer sair da nossa zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Nós crescemos são nos momentos de adversidade, nos momentos de mais adversidade é que o povo de Israel cresceu, nos momentos de mais adversidade é que a igreja primitiva crescia. Então, voltando aqui para a história de Ana, Ana estava vivendo esse momento na vida dela e Deus cerrou a madre de Ana por um tempo, para um propósito maior. Então Penina irritava Ana. E qual era a reação de Ana? Mesmo com as palavras que Ana recebia de Penina, aquelas palavras se viram de combustível para Ana continuar buscando o seu propósito em Deus. Então, qual é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui? Não é sobre o que o outro fala, não é sobre o que o outro pensa, é o que eu vou fazer com que o outro fala, é o que eu vou fazer com que o outro pensa. Palavras desde o Antigo Testamento e até hoje têm matado mais do que guerras. Então nós precisamos entender, palavras não podem paralisar o propósito que Deus tem na nossa vida. Palavra não pode estacionar o propósito que Deus tem reservado para nós. Palavras não podem nos parar. Palavras servem como combustível para que nós venhamos buscar mais, nos posicionar mais, irmos em direção àquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos. E o segundo ponto que nós aprendemos aqui é a perseverança. Ana perseverou, ela tinha um objetivo, eu tenho o sonho de ter um filho, eu quero ter um filho. E nós vamos ver aqui que Ana, ela chegou num ponto de ficar amargurada de alma, angustiada. Ana viveu aquilo que eu e você vivemos diariamente na nossa vida, de orarmos e parecer que Deus não está nos ouvindo. Mas o fato de orarmos e não obter resposta não significa que Deus não está nos ouvindo. Significa que o Senhor está nos moldando. O Senhor está nos moldando para receber. Porque um Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele estava sondando o coração de Ana. Ele estava vendo se realmente ela estava querendo aquele filho para um sonho dela, ou se era pelas palavras que Penina dizia, ou se era para mostrar para as pessoas, ou se era para um propósito do ego de Ana. O Senhor sondava o coração de Ana. E quando Deus sondou e viu que Ana falou, ela fez um voto. E ela disse, Senhor, se tu me deres um filho varão, ela ainda especificou um filho varão. Olha a fé de Ana. Eu vou dar ele de volta para o Senhor. Então aí o Senhor viu que o coração de Ana, ela estava pedindo aquilo, não era para o ego dela. Era para a glória de Deus. Então, um dos pontos que nós aprendemos aqui é que nós temos que rever as nossas orações. A palavra do Senhor diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Quando a nossa oração ela está alinhada com o coração de Deus, quando ela está alinhada com os propósitos de Deus, o Senhor nos responde, o Senhor nos dá vitória. Então, Deus sondou o coração de Ana e viu que aquele coração não queria aquele filho para ficar mostrando para Penina, olha Penina, eu também tenho filho, olha Penina, o Senhor me honrou, olha Penina, o Senhor fez na minha vida. Não, ela colocou, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor, porque eu tenho um sonho e eu quero gerar. Então aqui eu deixo essa palavra para a nossa vida, palavras não podem te parar, palavras são combustível para te fazer alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. E aqui eu deixo para você também que você venha perseverar. E não é porque você não obteve resposta que Deus não está ouvindo o teu clamor. Entenda, talvez o que você está passando, não, algumas pessoas podem até dizer que é um pecado, que é uma maldição, mas não. Às vezes Deus está dizendo o seguinte, olha, eu que fechei essa porta, que você está achando que foi o inimigo que fechou. Eu que cerrei os céus por um tempo, para que você viesse ser tratado, para que você viesse entender que maior do que Samuel, maior do que gerar,
é você carregar a minha glória, você carregar a minha presença. Então Ana estava tão obcecada, Ana estava querendo tanto esse filho que ela já não tinha mais prazer na vida, ela já não tinha mais prazer de estar com seu marido, ela já não tinha mais prazer em nada, aquilo virou uma obsessão. E ela, não, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E aí quando Deus sondou e viu assim, não, agora a Ana vai ter, porque ela entendeu que maior do que ter um filho, maior do que gerar, é carregar a minha glória, é carregar a minha presença. É independentemente se você tiver, se você receber ou não, continuar buscando, continuar servindo. Então essa é a palavra que nós aprendemos hoje. Eu espero que você seja edificado pela palavra de Deus e que você saiba colocar na balança o que é que Deus está tratando conosco, o que é maldição, o que é pecado. Entender que às vezes Deus vai cerrar o céu, que às vezes Deus vai fechar portas, não é porque Ele está te punindo, é porque Ele está tratando a tua alma, é porque Ele está te tirando da zona de conforto e te levando para viver o extraordinário.